Cíntia Souza vai contar a história pra gente. Olá, Cíntia. Olá, Tudo bem? tô bem, e vocês? Bem também, obrigada. Conta um pouco da sua história pra gente, Cíntia. Bom, eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa e congênita, né? Só que eu só descobri com 11 anos, porque teoricamente era para mim enxergar 100%, né? E eu tinha dificuldades para enxergar, principalmente de longe. Até então, isso não me atrapalhava, eu consegui estudar numa escola regular. Os meus professores nunca ficaram sabendo que eu tinha uma deficiência, mas quando eu entrei na faculdade, que eu escolhi fazer enfermagem na época, eu cursei 2 anos e aí eu tive uma perda bem grande da minha visão. E aí, nesse momento, eu me vi obrigada a parar a faculdade e aí eu fiquei perdida. Eu não sabia como prosseguir. E para mim, todas as portas estavam fechadas. Naquele momento, eu não soube lidar com essa notícia. E então eu conheci a Associação Fernanda Bianchini, que me deu muito apoio e que me ajudou a superar todas as barreiras que a deficiência trouxe. A primeira barreira que eu tive que superar foi o meu próprio preconceito, porque até então eu não conhecia ninguém, né, que tinha deficiência. Eu já tinha convivido com pessoas cadeirantes, que eu dançava num grupo, mas deficiente visual eu nunca tinha convivido, e então eu tinha vergonha. Na época eu tinha vergonha de utilizar a bengala, então como eu ainda enxergava um pouco, eu não usava. Até que um dia eu esbarrei numa escada e eles estavam arrumando, né, um poste de luz, e eu esbarrei na escada e a pessoa quase caiu de lá de cima. Aí nesse momento deu um estralo assim na minha cabeça e eu percebi que eu precisava da bengala para me locomover, porque eu estava sendo um risco para outras pessoas. Enquanto eu, sei lá, batia no poste ou esbarrava, tropeçava em alguma coisa no chão, eu não me importava, porque era algo que estava influenciando só a mim. Mas a partir do momento que eu percebi que eu ficar calada, né, eu não mostrar quem eu era, estava atrapalhando outras pessoas, isso foi muito forte para mim. E aí eu aceitei a utilizar a bengala, essa necessidade que eu tinha, e foi uma amiga daqui da associação que me ensinou. Eu não cheguei a fazer curso de mobilidade, aí ela me ensinou como utilizava e eu passei a aceitar a bengala e eu passei a aceitar a deficiência, a me ver como uma pessoa com deficiência. E eu passei por alguns preconceitos, principalmente no serviço, porque até então, com uma lupa, né, que do próprio computador, eu conseguia ampliar as coisas e conseguia mexer no computador normalmente. Mas chegou uma época que eu não conseguia mais, e aí eu precisava do sistema de voz. E a empresa que eu estava, ao invés deles fazerem a adaptação, eles me deixaram sem fazer nada. Então, eu ia para o serviço, ficava 7 horas lá sentada, olhando para o teto, sem fazer nada. Nesse momento, eu me sentia assim, muito mal, eu me sentia perdendo tempo. Eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Sim. E para eles eu era só mais um número, eles estavam cumprindo uma cota Cíntia, desculpa até te e interromper, é isso que eu ia te perguntar. Nesta empresa você foi contratada como pessoa com deficiência? sim,
E mesmo assim eles não se adaptaram à sua deficiência? Não se adaptaram. Porque assim, como a minha deficiência ela é degenerativa, então eu falo que eu me adapto continuamente. Então, cada vez que eu tenho uma perda significativa, eu tenho que me reinventar e me adaptar ao novo modo de vida. Porque, por exemplo, antes eu conseguia utilizar a lupa. Então, no próprio Windows já tem. Então, você abre a lupa e eles amplia, pronto. Agora eu já preciso de um sistema de voz, que aí a empresa tem que disponibilizar um software, né? Então, só que eles sabiam, né, que eu tinha uma doença degenerativa. E aí, quando eu precisei de uma adaptação a mais, eles não ofereceram. E aí eu fiquei mais de 6 meses parada, eles nem me mandavam embora e nem me dava outro serviço, né? Me realocava, se eles, né, não quisessem adaptar o computador. E isso é algo assim muito ruim, porque você tem muitos potenciais que as pessoas não vê, eles só vê a limitação. Então, acho que o grande problema assim da sociedade é que as pessoas se barram na limitação, eles se concentram naquela limitação e não em todas as outras qualidades, em todo o potencial que aquela pessoa pode oferecer. Aí eu acabei sendo mandada embora dessa empresa e aí eu comecei a me dedicar ao que eu realmente gosto, que é a arte. Então, na Associação Fernanda Bianchini, eles me deram uma formação. Eu me formei aqui como bailarina e hoje eu atuo como professora e bailarina. E aqui eu tive todo o apoio que eu precisava. A Fernanda, ela é uma pessoa que eu falo que quando eu não acreditava em mim, ela acreditava e me mostrava que aquilo era possível. Então, ela sempre teve me instigando, me jogando para frente, sabe? Para que eu pudesse prosseguir. E eu sou suspeita, né, para falar da associação, porque foi um lugar que me acolheu, assim, de uma maneira integral, sabe? Em todos os aspectos da minha vida. E, e além de... Porque aqui eu tenho contato não só com pessoas com deficiência visual, aqui a gente tem pessoas com deficiência auditiva, pessoas que não têm deficiência, temos síndrome de Down, cadeirantes. Então, a minha turma, ela é muito mista. Eu dou aula para deficientes visuais, cadeirantes, síndrome de Down, tudo na mesma turma. E eu acho que isso enriquece muito, porque as pessoas ainda não entenderam que a gente aprende, a gente evolui com as diferenças e não com os iguais. E é interessante isso que você está falando, Cíntia, de dar aula também para pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. Porque aí a gente foge, né, doutora, daquela visão de que o deficiente só está no grupo do deficiente, né? Isso, exatamente. E sai da questão do assistencialismo, né? Sim. Porque o deficiente não é sempre que ele precisa ser assistido. Ele tem que estar atuando naquele potencial, no talento que ele tem. Ela disse que agora ela é uma bailarina, que ela descobriu a vocação dela. A gente está falando de um ser humano, né? Que tem que ir em busca dos desejos, né, das habilidades, se desenvolver. Acredito que ela deve estudar ainda, né, porque um bailarino sempre tem que estar aprendendo coisas novas, né. Então ela realmente tem um projeto de vida, né, que é o que a gente está falando, né. Mas essa experiência que a Cíntia passou, Francine, de trabalhar em uma empresa que já contratou ela como pessoa com deficiência e não ter essa adaptação, deixar ela ali parada, sem nenhum, né, sem fazer nada, é absurdo e é inclusive considerado crime, né? Sim, é um absurdo, embora infelizmente aconteça e não são exceções, mas é uma exceção, um caso isolado, infelizmente não, porque exige uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, uma mudança cultural, como nós começamos a falar aqui no programa, porque
eu tenho que preencher uma cota, né? Pela lei do trabalho, eu tenho que preencher uma cota. Sim. Então, eu contrato uma pessoa e ela fica lá à toa, sem fazer nada, ou então assim, ela vai só, sei lá, grampear papel. Mas é uma pessoa que poderia fazer muito mais, exercer outras funções Sim. na empresa do que só, sei lá, estou citando um exemplo, que grampear papel, por exemplo. Claro. Né? E aí é justamente essa visão de que a pessoa, por algum tipo de deficiência que ela tenha, ela não consegue exercer uma outra função, né? E funções não só básicas, funções que podem ser de cargos mais acima, né? Mas é essa visão de que a pessoa com deficiência ela é limitada, ela não consegue, ela não pode. Né? Sim. E como ela mesma disse, assim, tem todo um potencial a ser desenvolvido. Mas aí é justamente isso, assim, eu entendo, né, assim, a visão da empresa, eu entendo que ali é uma pessoa, apesar da sua deficiência, uma pessoa como qualquer outra, que tem seus direitos, seus deveres, né, que tem potenciais a ser desenvolvidos. Uhum. O que eu preciso fazer na minha empresa para que esta pessoa com deficiência também possa exercer uma função com qualidade, que ela possa contribuir para a empresa. E aí você envolve também todo o corpo da empresa, né, os outros funcionários. Sim. Essa mudança de postura. Né? Então, por exemplo, assim, um outro exemplo, assim, eu contratei uma pessoa cadeirante. Mas aí eu tenho mesa, bancadas com altura adaptada para o cadeirante. Ou né? eu só contratei para cumprir uma cota, né? Exatamente. É uma pessoa que é deficiente visual, então assim, eu tenho recursos táteis para essa pessoa, eu tenho os caminhos dentro da empresa, tem barreiras no trajeto que essa pessoa vai caminhar ali dentro. Então assim, é muito além, né? E aí tem essa mudança de postura justamente das empresas, assim, realmente desse entendimento do que é de fato a inclusão, né? Do que... Isso leva a entender, então, que eu não sei, tá? Você que trabalha com recrutamento pode falar para a gente, que as empresas não estão preparadas ainda para lidar, infelizmente, não todas, claro, a gente não pode generalizar, mas que a maioria das empresas não estão preparadas. Eu não sei se o RH possui pessoas, alguém especializado para lidar com a pessoa com deficiência, porque a gente sabe que hoje existem as cotas, né? Cada empresa precisa contratar um número, uma porcentagem ali de pessoas com deficiência, mas é como você acabou de citar, né? A empresa precisa se adaptar a essa pessoa. Eu estou contratando um funcionário, eu preciso dar as ferramentas para que ele desempenhe a função para a qual eu estou contratando ele. E me parece que isso não acontece na prática, na maioria dos casos, né? Sim, infelizmente. Há uma desinformação, assim, geral, né? Claro, como você disse, a gente não pode generalizar, óbvio. Há muitas empresas que têm posturas afirmativas de uma inclusão de fato, verdadeira, né? Mas também tem essas que ou atendem a cota, que é uma lei de 91, né? Ou simplesmente não atendem a cota, mas aí dizem que nós não achamos um profissional qualificado para a vaga. O que nem sempre é verdade, né? E aí também tem isso, do profissional do RH da empresa também estar preparado para fazer o recrutamento de uma maneira adequada ou adaptada, né? Então, assim, de novo a gente cai nesse mesmo lugar, né? Assim, é uma mudança de postura e de cultura, né? Desse entendimento. Então, a gente entra, né, qual é de fato, a empresa vive a questão da missão, visão, valores, que é uma coisa que todas as empresas hoje têm, e está no site, mas ela de fato vivencia, está no seu dia a dia, essa missão e valores, ou é uma coisa mais do discurso, né? Sim. Então, precisa todo Porque pela sua narrativa aqui que a gente percebe que não, a deficiência não está na pessoa somente, está na estrutura. Sim, né? sim. Se tivesse a empresa dessa que ela estava citando, um programa efetivo que falasse sobre diversidade, com certeza ia ter uma escuta desta pessoa. Sim. Né? Você está conseguindo cumprir seu trabalho? Iam perguntar para o chefe dela. Ela está respondendo? Não está. Por que ela não está? É porque ela está fazendo corpo mole? Por que ela não está? É porque está precisando de um ajuste. Né? Então, não existe realmente, pelo menos neste caso que ela contou e muitos que a gente escuta, né? Que não existe um programa que cuida do programa de diversidade. Que a diversidade, inclusive, não é só da deficiência, né?
Tem outras dimensões da diversidade. Será que nas empresas realmente conversam sobre o machismo, conversam sobre as questões da negritude? Será que isso é conversado? Ou será que é lei, vamos falar, é bonito, vamos falar de diversidade, vamos fazer? Mas na prática não, né? Na prática existe muita deficiência da sociedade. E a senhora está falando, doutora, agora sobre... A Cíntia citou que neste período ela se sentiu muito mal. E qualquer funcionário se sentiria em se sentir ali subutilizado, ser contratado para uma função, não conseguir desempenhar essa função. E aí eu acredito que gera até um trauma, né? Talvez, Cíntia, você possa falar para a gente, em seguida a doutora responde, sobre essa sensação de se sentir ali inutilizado naquele momento. Então, é uma sensação muito ruim, assim, porque você vê que tá todo mundo ali trabalhando e você sentada sem fazer nada, e o que eu ficava pensando assim, né, que na minha cabeça eu falava, não, isso não é culpa minha, não é porque eu não consigo, é porque eles não estão oferecendo os recursos que eu necessito. Mas, assim, era muito estressante. Foi um período que eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito estressada e eu chorava, porque eu conversava com eles. Eu falava, olha, se vocês não têm o recurso, me mandem embora, eu vou para outro lugar, não tem problema. Sim. E eu falava o que eu precisava, entendeu? Eu falava, eu só necessito de um sistema de voz. Mas eu não sei, assim, parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro, e eles não faziam nada. Por outro lado, eu tive muito suporte aqui da associação. Sim. Que eu trabalhei muito, assim, porque ao mesmo tempo eu trabalhava lá à tarde e aqui eu fazia balé de manhã. Então, conversar com outras pessoas me ajudava muito. A entender que o problema não era eu. Sim. Então, a não pegar isso para mim, e sim que era um déficit da empresa, da sociedade, entendeu? E que bom. E aí eu... Desculpa. Aí eu consegui prosseguir. Ai, que bom. E é legal isso que você falou, Cíntia, porque, doutora, como ela falou, ela tinha outras pessoas para conversar e entender que o problema não estava nela naquele momento. Mas existem pessoas que não têm esse grupo de apoio, essa rede de apoio, e isso acaba gerando traumas, né? Claro, né, que ela falou, ela devolvia, ela sentia até no momento ali uma culpa, não estou fazendo nada, todo mundo está fazendo, mas não, isso não é meu, não é culpa minha, né? Então ela devolvia, ela estava aí num processo de conversa, de análise, né, podendo entender que aquilo não pertencia a ela. Mas você vê sentimentos de raiva, de impotência, né, que de alguma forma, ainda bem, né, ela foi aí ressignificando, mas podia ser que não, podia que a pessoa entrasse num processo de depressão, né, até de suicídio, não tenha dúvida. Com certeza. E ainda falando sobre essa questão emocional, a Cíntia não nasceu, né, com a deficiência que hoje ela tem, e você recebeu o diagnóstico já ali quase na adolescência, né, Cíntia? E aí, como que foi esse processo para você, mentalmente mesmo falando, entender que você tinha uma doença e que essa doença ia avançando? Só explicando que, assim, a minha doença, ela é congênita. Eu nasci com ela. Ah, sim. Só que ela, vamos dizer que ela se desenvolveu mais para frente. Entendi. Porque eu fui perdendo, a perda mais significativa foi na adolescência. Sim. Entendeu? Mas é uma doença que Mas você sabia quando, né? Por exemplo, seus pais sabiam? Não, eu só descobri com 11 anos. E aí, a partir dali, como que foi essa questão emocional para você? Então, quando eu descobri, assim, na minha cabeça, eu não tinha a doença, sabe? Era como se, porque ela ainda eu não tinha tido uma perda que me atrapalhasse. Então, eu conseguia, tipo, eu tinha que sentar mais perto, mas eu conseguia copiar as coisas da lousa. E os meus professores, até o ensino médio, ninguém sabia.
E as coisas que eu tinha mais dificuldade, assim, por exemplo, às vezes eu chegava mais cedo em um local, porque se eu chegasse depois, talvez eu não conseguiria achar a pessoa. Então eu chegava antes para as pessoas me acharem. Então eu meio que escondia. Eu falo que nessa época eu não aceitava, né, a deficiência e eu escondia. Então eu criava personagens. Por exemplo, se eu passasse por alguém e não percebesse quem era, aí eu não dava tchau, não falava, a pessoa falava assim: Nossa, você nem me viu. Eu falei assim: eu tô distraída. Então eu era distraída, a metida, entendeu? Eu tinha vários rótulos que na verdade não eram meus, mas que eu preferia do que falar que eu tinha uma deficiência visual. Aí, quando não teve mais jeito de esconder, eu conheci a associação e aí foi difícil para mim aceitar a utilizar a bengala, falar que eu não estava conseguindo fazer aquilo porque eu não enxergava. Então, inicialmente, foi bem complicado. Eu tive um período aí de luto, né, de me aceitar e de perceber que aquilo não era uma coisa ruim e que não era aquilo que me definia. Então, até eu entender isso, demorou um período. E aí eu tive ajuda de familiares, amigos, que, por exemplo, eu achava que quando eu contasse para as pessoas iriam se afastar de mim e que eu ia ficar sozinha. E não aconteceu isso. Quando eu contei para as minhas amigas, muito pelo contrário, elas até falaram: Nossa, eu não acredito que você, né, passou por tanta coisa, a gente poderia ter te ajudado se você tivesse falado. Sim. E porque elas me, tipo, me zoavam, né, que, nossa, como você é esquecida. Por exemplo, eu fazia aula de dança e alguns movimentos eu não conseguia perceber porque eram muito rápidos. Então, ao invés de eu falar que era porque eu não estava vendo, eu falava que era porque eu não tinha coordenação. Então, a professora às vezes me deixava lá no fundo, porque achava que era porque eu não estava conseguindo fazer o passo, porque eu não tinha coordenação para aquilo. Sim. Então, essas coisas foram acontecendo, mas até esse momento eu percebi que tudo isso aconteceu muito por minha culpa, porque eu não falei, e as pessoas não têm como saber se eu não falar. Principalmente Sim. porque, olhando assim visualmente, eu não aparento ter nada. O meu olho não tem nenhuma deformidade. Então, se eu não falo, as pessoas não sabem. Você citou, falei, Cíntia, desculpa, você citou antes que a ficha caiu, que você precisava ali assumir quando você quase causou um acidente, né? Você esbarrou ali numa escada, a pessoa ia caindo. A partir dali, como é que você fez? Você conversou com seus amigos, nos lugares que você frequentava? Sim, a partir dali, eu conversei com a minha mãe e aí eu comprei uma bengala e com o meu namorado também, na época era meu namorado, e aí eu comprei a bengala e aí eu pedi para uma amiga minha, aqui do balé mesmo, me ensinar como que eu usava aquela bengala. E aí ela me ensinou, ela saiu uns 2 dias comigo e mostrou como que fazia, e aí eu fui aprendendo na prática mesmo. E aí, a partir desse momento, eu me assumi como uma pessoa com deficiência. Sim. Doutora, ela falou muito sobre essa questão de negação, né? De não aceitar, de não querer mostrar para os outros também, talvez ali para não passar um constrangimento, não passar uma vergonha mesmo, né? E aí a gente estava falando dessa questão emocional, acontece muito, é muito comum, principalmente com as pessoas que não nascem, ou como ela, né? Que até tinha a doença, mas não sabia ainda, né? Com certeza, né? A negação é normal no luto, qualquer tipo de luto, né? E você adquirir uma deficiência é um luto.
Não deixa de ser, né? Porque você vai se reconstruir, se reinventar, né? Então, esse primeiro momento, né, de negação é comum, é muito comum, e daí depois vai se adaptando, se a pessoa não entra num luto patológico, né? Sim. Mas parece que ela teve muito amparo da família, teve amparo das amigas, teve amparo acho que é uma associação, né? Que ela tava Associação. falando, de uma associação. Então, essas redes de apoio são fundamentais, né? Porque tem lugares que a gente não vai ter apoio. Você viu que lá na empresa ela não teve apoio. Porém, ela estava sendo amparada por outras redes também, né? Isso foi fundamental aí para a sobrevivência, né? E para a vivência dela, né? Porque acho que hoje ela vive mesmo, intensamente, de verdade. Agora, Cíntia, eu quero já agradecer a sua participação, mas eu quero perguntar como que está a sua visão hoje e a vida que você leva mesmo no dia a dia, falar um pouquinho para a gente também sobre o seu trabalho na associação. Sim. Só completando que quando eu comecei a utilizar a bengala, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi como se eu tivesse tirado um peso do meu ombro. Quando eu realmente assumi a minha identidade e percebi que aquilo não me definia, que eu era só uma coisa que eu ia utilizar para me ajudar. Então, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Hoje, eu trabalho aqui na Associação Fernanda Bianchini, sou professora, tem outras pessoas com deficiência e sem deficiência que trabalham aqui, outros professores de música. Teve um deficiente também que compôs todas as músicas do nosso espetáculo. Então, aqui a gente tem bastante abertura e eu só consegui ser professora por conta do método que a Fernanda desenvolveu, que você aprende e ensina a dança através do toque. Então, a partir desse método, eu consigo dançar e dar aula. Eu fiz um curso de yoga na pandemia, então eu aproveitei, né, o tempo que a gente ficou em casa para fazer mais uma formação, então hoje eu também dou aula de yoga. Legal. Eu me formei em administração e hoje eu estou fazendo pedagogia. Terminei o primeiro ano, né? Estou terminando o segundo semestre de pedagogia. Eu moro sozinha, eu passeio com as minhas amigas, adoro viajar, passear e falo que sou muito feliz com todas as minhas conquistas e espero conquistar cada vez mais espaço na sociedade. Muito bem, Cíntia, obrigada pela sua participação, viu? Tira só uma dúvida para mim, o nome da associação é Fernanda? Fernanda Bianchini. A Fernanda é uma pessoa que também tem alguma deficiência? Não, ela não tem nenhuma deficiência. Ela era voluntária no Instituto Padre Chico, que Legal. dá aula, né, para pessoas com deficiência. E uma freira, ela estava voltando de uma aula de balé, que ela fazia balé, ela tinha 15 anos na época. E aí a freira falou que ela tinha uma postura muito bonita e que os alunos lá do colégio andavam muito curvado, se ela não conseguiria ensinar o balé para essas meninas. E aí ela fala que o pai dela falou uma frase que ela nunca se esquece, que dos maiores desafios é onde a gente tira os maiores ensinamentos. Então ela aceitou esse desafio e começou a dar aula lá no Padre Chico, e aí depois de um tempo ela quis abranger isso para todos, porque lá era só para os alunos de lá. Aí ela fundou a Associação Fernanda Bianchini, e que hoje atende mais de 400 pessoas, e todos os tipos de deficiência, e pessoas que não têm deficiências também, mas que não conseguem pagar, né, para fazer o balé. Então, aqui eu falo que a associação realmente é para todos. E não tem só o balé, né? Hoje tem balé, o teatro, música, yoga, pilates. Muito bem. Obrigada pela sua participação e parabéns aí pelo seu trabalho, Cíntia. Eu que agradeço. Até mais.
E a história dela é muito interessante, né, meninas? E eu até perguntei sobre a Fernanda, né, que dá o nome para a associação, se ela teria alguma deficiência ou não, porque normalmente, infelizmente, a gente vê que as pessoas que trabalham com as pessoas com deficiência também são outras pessoas que têm alguma deficiência e que passaram por experiências ruins ou que sentiram que o mercado não as atendeu de alguma maneira, né? Sim. A gente tem muitos casos assim, né? Infelizmente.